Bom, mais uma vez, né? Estamos aqui nos encontrando, para mim nesse momento muito importante, né? Onde a gente pode estar aqui conversando e refletindo um pouquinho sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Então vou pedir para que todos fechem um pouquinho os olhos, para que a gente possa se concentrar em energias boas, possamos agora nos nossos pensamentos trazer alguma coisa que nos faça muito bem. Um campo florido, o sorriso de uma criança, o abraço de um amigo, alguma coisa que faça com que a nossa alma se alegre. E assim, com esse sentimento e esses pensamentos de amor, nós vamos pedindo o concurso e o amparo do nosso querido Mestre Jesus, que disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele aí estaria. E sempre temos 2, porque somos nós e Jesus, já soma 2. E se mais pessoas se unem no mesmo sentimento e no mesmo pensamento, mais forte ainda é essa energia. Então temos a certeza de que aqui estamos muito bem amparados pelo nosso querido irmão e mestre. Que a paz de Jesus e a luz seja a nossa inspiração nestes momentos e para todos os nossos dias. Que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje, né, é um tema bastante importante para que a gente pensa e reflita sobre ele, porque é a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos, né? Então, nós vamos começar com a perguntinha lá do Livro dos Espíritos, questão 459, onde perguntam: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem, né? Aí a gente pensa assim, mas por que isso acontece? Por que Deus permite? E ele diz, mas se fosse útil que a gente pudesse distinguir claramente os nossos próprios pensamentos e os dos que nos são sugeridos, Deus teria feito com que isso não acontecesse, né? Mas quando alguma coisa se conserva vaga, assim, e que a gente não tem a certeza, é que convém que assim o aconteça. E por que isso, né? A gente fica pensando, por que vai dar margem para que não fosse só uma coisa nossa? Exatamente, para que nós pudéssemos ter um canal para ser bem influenciados pelos nossos anjos da guarda, espíritos protetores, os mentores, não é? Que pudessem nos trazer pensamentos que nos direcionassem de alguma maneira para um caminho melhor, né? Pudessem nos orientar através dele. Mas aí esse canal também fica aberto para o outro lado, né? Que quer, vamos dizer assim, nos trazer más influências. E aí a gente já vê que a responsabilidade nas escolhas vai ser nossa, né? Porque nós somos 100% responsáveis pelas nossas ações e os nossos atos, mesmo que eles estejam sendo influenciados por outros, né? E aí é fácil da gente ver que essa influência ela não é assim tão difícil. Na nossa vida cotidiana aqui, né? A nossa família nos influencia bastante. A forma como ela pensa, a energia que ela traz, vamos dizer assim, as crenças que ela tem, né? Isso indiretamente está nos influenciando. Mas assim, nós é que vamos escolher se nós vamos agir através daquela influência ou não, né? Os nossos professores, os nossos amigos influenciam na nossa vida, na convivência, não é? Mas assim, o que a gente vê daí? Os nossos amigos, a família a gente não escolhe, a gente vem nela, vamos dizer assim, não escolhe entre aspas também. Porque essa escolha, como a gente já viu muitas vezes, ela já foi feita dentro de uma programação, dentro daquilo de que nós necessitávamos, não é? Mas os amigos, nós escolhemos. E nós escolhemos esses amigos
De que forma? Através das, vamos dizer assim, das coisas que nós temos em comum, não é? Do que nós acreditamos, do que nós gostamos de fazer. Assim nós vamos atrair os nossos amigos, vamos escolher os nossos amigos, né? Vamos escolher as companhias que nós vamos ter, vamos dizer assim, nos filmes que nós vamos ver, nas festas que nós vamos frequentar ou não, na bebida, no cigarro, nos vícios que nós vamos adquirir ou não. Tudo isso são escolhas nossas. Mas nós precisamos estar muito conscientes, conversar, falar sobre isso aqui, porque essas nossas escolhas poderão sim estar influenciadas por outros, né? E por outros que aí sim não sejam visíveis. Nós somos influenciados pelos nossos ídolos, pelos artistas, não é? Gostamos de copiar modas, gostamos de ver como as pessoas se vestem e nos vestir iguais. Hoje em dia, cada vez mais, né? Através das redes sociais, a gente está vendo as pessoas sendo profundamente influenciadas. Já diz o nome, existem muitas influencers, né? O que quer dizer isso? Pessoas que influenciam a outras. E assim, existem, se tem pessoas que influenciam, existem pessoas que são influenciáveis. E então, por isso é que nós estamos que estar muito alerta por ver que influências nós estamos querendo deixar entrar na nossa vida. E isso são coisas que nós fazemos aqui, materialmente, visivelmente. E se existem essas influências aqui, imagina a influência de seres que a gente nem está vendo, dos seres espirituais, não é? E por isso que a gente tem que saber que nós vamos ter que fazer a nossa escolha, para estar atentos. Aí entra aquela coisinha chamada autoconhecimento, né? Porque já diz lá, há muitas moradas na casa do meu pai, né? E a gente pensa nas moradas como mundos físicos, mas as moradas elas não são só nos mundos físicos. Nós temos que começar a nos dar conta que essas moradas elas são dentro do nosso próprio íntimo, né? Essas moradas elas estão relacionadas com os nossos pensamentos, estão relacionadas com as nossas escolhas, estão relacionadas com o nosso mundo íntimo. Então, por isso que eu falei, autoconhecimento. Muito importante nós vermos em que ponto nós estamos, né? Que moradas nós estamos escolhendo, quais são os nossos vizinhos dentro dessa morada, né? Porque a escolha dos nossos vizinhos, do bairro onde a gente vai morar, é muito importante, porque a gente vê que existem aqui mesmo, dentro do mundo físico, aqueles que moram em bairros bem planejados, em bairros limpos, né? E aqueles que infelizmente moram nos lixões. Aqui, de repente, as pessoas não têm conscientemente como fazer essa escolha, porque vem pela necessidade do aprendizado de cada um, né? Mas a forma como elas vão reagir a essa morada onde elas estão é totalmente escolha própria, né? Por isso é que a gente vê que pessoas às vezes que moram em mansões são profundamente infelizes, tristes, poderiam, como a gente pensaria, estar vivendo num paraíso, mas internamente elas não têm esse paraíso. Então elas não conseguem refletir esse paraíso nas suas vidas, apesar de estar inseridas em um ambiente onde isso seria propício, né? E muitas vezes a gente vê a pessoa que mora lá do ladinho do lixão, às vezes não tem, mora em casa de chão batido, não tem nem, vamos dizer assim, como se alimentar direito, etc. E são pessoas profundamente felizes. Por quê? Porque a felicidade está dentro delas. E é isso que elas estão refletindo, não é? Então aí a gente já vai percebendo que a influência ela não tem a ver com este mundo físico no entorno, né? A influência que nós vamos ter, ela vai estar diretamente relacionada
com a nossa forma de pensar, com as escolhas que nós estamos fazendo, com quem nós estamos, vamos dizer assim, nos afinizando, né? Existe no grupo sanguíneo, isso é muito fácil da gente ver, grupo sanguíneo nos traz afinidades, não é? Vamos dizer, o grupo A, o grupo O, etc. Mas não é ele que define o que nós vamos ser. Isso é só uma afinidade pelo grupo sanguíneo, não é? Mas na realidade, no fundo, as escolhas de vidas não estão relacionadas a isso. Então, assim, ó, nós não vamos, se não temos dentro de nós, né, más influências, se não temos dentro de nós coisas que são ruins, nós não vamos atrair espíritos ruins. Vamos estar ligados ao bem. Quando a gente fez a prece aqui, o que a gente pediu, não é? Que Jesus estivesse conosco. Então, nós certamente criamos um campo propício para sermos bem inspirados a falar e a ouvir, né? Mas poderíamos e podemos estar abertos a outras influências. Nos momentos, vamos dizer assim, que de repente a gente está brigando, está discutindo com alguém, né? O que será que nós estamos trazendo para a nossa influência? Não são espíritos de luz, né? Vamos dizer, os espíritos de luz, eles sempre estão ali para nos ajudar. A gente sempre tem, vamos dizer assim, o anjinho e o diabinho, né, no nosso ombro. E nós vamos escolher a quem ouvir. Então, no exemplo que eu estava dando, né, de uma discussão, a gente começa a discutir. Quando nós não estamos vigilantes, quando nós não estamos conscientes das nossas escolhas, o que a gente vai fazer? A gente vai alimentar o lado de continuar com aquela briga, com aquela discussão, para tentar ganhar, né? Porque aqui nesse mundo a gente sempre tenta ganhar. Nós ainda temos dentro de nós essa disputa, este valor de que nós temos que ganhar do outro, quando na realidade nós temos que perceber que nós só temos que ganhar é de nós mesmos, nas nossas dificuldades, né? Nós temos que aprender a vencê-las. Então, dentro desse exemplo da discussão, se eu estiver atento, se eu estiver alerta, eu vou dizer, opa, mas para aí, ó, o que eu quero alimentar? Eu quero ganhar do outro ou eu quero ganhar de mim? Se eu quero ganhar de mim, eu vou, neste momento, me ligar através de um pensamento, né, aos espíritos bons e pedir que eles me inspirem na forma de conduzir de uma coisa boa, de tirar desse princípio ruim uma coisa boa. Ou seja, ou vou ficar em silêncio, ou de repente vou olhar para o outro, vou pedir desculpas se tiver partido de mim, né? Ou vou simplesmente dizer para ele, onde é que nós estamos indo com isso? Nós nos amamos, nós nos gostamos, então vamos buscar esse sentimento. Eu te respeito e tenho certeza que tu me respeita. Já mudei, não é? Mas o que acontece é que normalmente nós não estamos tão atentos assim. Esquecemos do orai e vigiai. Esquecemos do vigiar, né? Então, naquele momento, a gente entra numa disputa de poder. E aí, a briga vai aumentando, 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 não é? E quem é que será que aí nós estamos ouvindo? Óbvio que é o lado que a gente chama do diabinho, é o lado da desarmonia, é o lado dos espíritos que ainda estão nessa mesma faixa de vibração, não é? E aquilo ali vai alimentando a eles também. E aí, muitas vezes, a gente chega até a agressão física. Ou, no mínimo, a agressão verbal, que é, às vezes, pior que a física, né? E a palavra, depois que ela saiu, a gente pode amenizar, mas a gente não tem como fazer com que ela se apague, né? E muitas vezes aquilo fica lá no outro e não vai fazer bem para ele. E vai refletir durante muito tempo na vida dele. Então, olha só que as nossas escolhas podem influenciar também na vida do outro, né?
Porque nós somos influenciados, mas somos influenciadores também. Nós temos que nos dar conta disso. E podemos influenciar aqui para o lado ruim, mas podemos influenciar muito para o lado bom também. E se, vamos dizer assim, pelas nossas questões de passado, a gente ainda está atraindo os nossos irmãozinhos que ainda não conseguiram despertar, né, e que ainda se comprazem em fazer o mal para o outro, ou querer o mal do outro, sem perceber que isso está sendo mal para ele, né? Estão fazendo isso porque estão numa profunda dor ou num profundo sentimento de desvalia, né? E aí querem que os outros também sofram como eles, para quê? Para validar o seu próprio sofrimento, né? E é por isso que eles terminam fazendo isso. Porque ainda tem o, entre parênteses, mal dentro deles, né? Mas o mal é só a falta do bem, né? E essencialmente nós somos espíritos bons, porque nós somos filhos de Deus, já falamos isso aqui muitas vezes. Filho de Deus, Deusinho é, né? Porque se reflete o nosso Pai em nós. Só que nós fechamos por muitas coisas, é que nem aqui na Terra, né? Os nossos pais vêm, nos ensinam um bom caminho, falam, conversam, nos falam das suas experiências, e nós, rebeldes, dizemos: não, eu não quero ser como tu, meu caminho vai ser diferente, eu vou fazer tudo diferente do que tu faz, né? Isso lá na adolescência, quando a gente está começando, né? E muitas vezes, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que aquilo que num primeiro momento a gente achava que era ruim, que eu ia fazer tudo diferente, na realidade até tinha algumas coisas interessantes, né? E a gente para refletir, e muitas vezes a gente começa a colocar aquilo que num primeiro momento a gente ia fazer tudo diferente em prática na nossa vida, né? Quantas vezes a gente diz mais tarde para os pais da gente, né? Bah, olha, hoje eu estou entendendo aquilo que tu me falava. Estou entendendo que esse é um caminho interessante e importante, não é? Quando a gente não fica no orgulho, porque o grande problema das nossas vidas e que abre portas, vamos dizer assim, para todas essas influenciações é o orgulho, a vaidade, né? A rebeldia, como eu falei, a inveja, todos esses sentimentos que a gente precisa trabalhar para modificar. Porque só quem pode apagar a multidão dos pecados é o amor, né? E assim, quando a gente começa a se dar conta dessa importância das nossas escolhas e que nós não podemos jogar em cima do outro, né? Porque muitas vezes a gente faz isso, é prático, né? Ah, não, mas isso eu fiz porque eu estava sendo influenciado por um espírito. Então, não era eu que estava agindo, era o espírito através de mim. Mas quando a gente começa a se dar conta e assumir isso, de que nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas, a gente vai começar a ser mais consciente com relação a isso. Ele agiu através de mim, sim, me influenciou, sim, mas porque eu permiti, porque eu abri o campo, porque eu entrei naquela frequência. Porque quando a gente quer sair daquela frequência, ele não vai poder atingir, né? E aí, o que vai começar a acontecer se eu me der conta disso? A influência vai começar a ser ao contrário, né? Se eu conseguir entrar numa frequência melhor, eu vou começar a levar essa frequência para aquele ser, que vai tentar continuar me influenciando. Mas ele não consegue mais alcançar, porque eu mudei a frequência. Então, essa minha nova frequência vai estar agindo com ele e talvez ele consiga dar esse salto quântico que a gente diz, né? Que é também mudar a frequência dele. Também começar a perceber que quando nós escolhemos a luz se reflete em nós. E que
nós conseguimos, apesar daquela influência que está sendo ruim, fazer uma escolha do bem, né? E que estamos com isso atraindo coisas melhores para a nossa vida, estamos atraindo mentores que estão nos auxiliando, não é? E aí nós conseguimos fazer com que ele também, de repente, tenha vontade ou acredite que é possível que ele saia daquela situação de dor e de sofrimento. Mas a gente tem que ter a consciência de que isso não é do dia para a noite. Isso é uma construção que nós precisamos fazer. E a construção, ela não é uma mágica, né? Os truques de mágica, a gente acha, a gente olha e diz, olha, mas que beleza, né? É mágica. Pensa que aquilo ali é uma coisa que acontece assim, fácil. Não, a mágica, para o mágico conseguir realizar, ele tem que treinar muitas e muitas e muitas e muitas vezes, até que pareça que é tão fácil que é mágico, né? E assim também é a nossa evolução nesse mundo, a nossa jornada. As coisas precisam ser trabalhadas, precisam ser estudadas, precisam ser interiorizadas, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos querer, ter a coragem de querer mudar, né? Sabendo que não é fácil, mas precisamos. E sem entrar em culpa, entendendo, porque Deus, ele não nos condena em momento nenhum, ele compreende. Ele é o Pai que entende que nós estamos tendo as experiências que nós precisamos para evoluir, né? Mas nós, como temos a consciência, o grilo falante dentro de nós, né? É esse grilinho falante que fica ali, olha aqui, ó, isso aqui tu ainda tem que modificar, olha aqui, ó. Então, nós precisamos entender que esse grilo falante, ele está só nos dando um alerta, né? Mas nós é que escolhemos entrar em culpa, ai, olha só o que eu fiz, e aí ficamos ali estacionados nisso, também por medo ou por preguiça de agir para modificar isso, não é? E aí ficamos ali. Olha só, olha a culpa, como ela pode ser de formas diferentes. Vamos pensar lá, né, no tempo de Jesus. Judas e Pedro. Os dois erraram, não é? Porque um entregou Jesus e o outro negou Jesus, não é? Só que olha as escolhas diferentes que cada um deles fez. Judas escolheu sair dali, ficar na culpa pesada, aí foi lá e se enforcou. Ou seja, desistiu, né? Achou que era mais fácil, de repente, esse caminho do que enfrentar a si mesmo. Olha aí, ó, de novo, enfrentar a si mesmo para fazer as modificações necessárias e aí poder então compensar aquele ato que tinha sido falho por um desconhecimento, né? Pedro já fez ao contrário. Ele fez o que? Puxa vida, errei feio, né? Neguei para ter, vamos dizer assim, uma vantagem para mim, né? Mas então agora eu vou fazer diferente. Eu vou me tornar o divulgador de tudo isso que ele fez. E se tornou a pedra, né? Onde se construiu, vamos dizer assim, o começo do cristianismo sendo espalhado, né, para o mundo. Paulo não fez a mesma coisa? Ele primeiro foi totalmente contra todas as coisas, todos os ensinamentos de Jesus. Mas no momento em que ele encarou a si próprio, encarou, entre aspas, a verdade, compreendeu, ele se modificou. Ele saiu da cegueira, não é? E enxergou a luz. E foi à luta. Com o mesmo empenho que ele tinha ido contra, aí ele foi a favor. E é isso que nós precisamos fazer. Com o mesmo empenho que a gente já veio num caminho de sombra, vamos nos esforçar por trazer luz. Porque a luz, quando ela vem para nós, ela vem para todo o nosso entorno também, né? Olha aí, a luz de Jesus se derrama até hoje sobre nós.
apesar de nós ainda não termos conseguido aprender tudo que a gente devia, mas ela está aí, ela está se derramando sobre nós, não é? Então, isso aí é extremamente importante. Nós precisamos ser agentes das nossas modificações, construtores reais da nossa vida, com consciência, né? A gente, então, assim, esses espíritos que nos influenciam, né? Se a gente já compreendeu que é pela dor que eles têm dentro deles, o que nós podemos fazer? Em vez de ficar com raiva, né? Poxa, por que tem isso? Por que estão fazendo isso? Vamos fazer orações, vamos criar a influência ao contrário, nos dar conta desse poder que nós também temos. Porque se eles podem influenciar nos nossos atos e nas nossas ações, com a nossa consciência, através da oração, através da vibração positiva, nós também vamos começar a influenciar nas ações e atos deles. Porque não vamos esquecer, nós também somos espíritos, não é? A caminho da evolução, que já estamos, graças ao nosso Pai, um pouquinho mais despertos, mas também já estivemos naquele caminho. E hoje estamos melhores por quê? Porque alguém orou por nós, porque alguém desejou que nós melhorássemos e em algum momento a gente acreditou nisso. Então, fizemos uma nova escolha. E é isso que a gente tem que estar consciente, de sempre procurar fazer essa nova escolha, não é? A influência em si não é ela que importa, mas a escolha que a gente faz, não é? Do que nós vamos fazer com essa influência. Isso aí tem que estar extremamente grudado na nossa cabeça. São as nossas escolhas que vão ser responsáveis, né? Porque a influência, vamos pensar aqui, a influência dos espíritos, ela pode ser a influência de um bandido, de um espírito que ainda está, né, perdido, que ainda está, entre aspas, nas trevas, vai levar o quê? De repente até as obsessões, que é nada mais, nada menos do que isso, a influência de um espírito, não é? Nos atos e atitudes das pessoas e nas ações dela, então, né? Mas nós temos também a influência dos bons espíritos. E aí o que é a influência dos bons espíritos? Qual é o melhor exemplo que a gente tem? Mediunidade de Chico Xavier, né? Os próprios médiuns, eles sempre também vão fazer as suas escolhas. Normalmente, nós recebemos, vamos dizer assim, espíritos sofredores, não é? Porque eles precisam deixar sair um pouco de toda essa dor que eles têm. Mas, vamos dizer assim, a gente só vai ficar influenciado negativamente por aquilo se nós não estivermos preparados para deixar que aquilo venha e vá, não é? Importância e consciência também dentro da mediunidade que se tenha. Mas, certamente, se a gente tem essa consciência, nós vamos estar ali naquele momento recebendo um espírito sofredor, né? Sendo, entre aspas, influenciados por eles ali, mas influenciando com as nossas vibrações boas, com o nosso sentimento de que ele encontre paz, de que ele encontre luz, né? E quando nós conseguimos ser influenciados por um espírito já bom, um espírito de luz, nossa, aquilo alimenta a nossa alma, né? Nós ficamos muito melhores. Então, olha só, sempre as nossas escolhas, não é? Então, assim, ó, tendo sempre essa consciência de que a gente cria muitas vezes escudos, não é? Para
fazer, vamos dizer assim, que os nossos atos sejam mais desculpados, né? Jogando então em cima das influências dos outros. Importante saber que os escudos, eles às vezes tapam o sol, tapam a nossa visão, não é? E que os escudos às vezes nos levam a cruzadas erradas, cruzadas de orgulho, de vaidade, de preconceito, né? Então a gente tem que saber que o único escudo que pode nos fortalecer, que pode nos auxiliar, é o escudo do amor. Porque o amor, ele se coloca na nossa frente para proteger, não é? Mas ele não impede de que nós enxergamos as coisas como elas realmente são. Então tudo isso são coisas aqui para a gente pensar. Nossa, passou meia hora, foi assim muito rápido, né? Vem vindo as ideias, eu espero que tenha sido de uma maneira proveitosa para vocês também, tá? Ficaram aqui coisas para que a gente possa pensar e refletir sobre ela. E hoje eu gostaria de fazer a prece final de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eu gostaria aqui de ler um pensamento que eu achei assim bastante importante para que a gente possa refletir e colocar na nossa vida, tá? E ele seria assim: esse pensamento é de um escritor americano chamado Robert Louis Stevenson, e que diz: Senhor, quando o dia voltar, fazei com que despertemos, trazendo no coração e no rosto a alegria das alvoradas, dispostos ao trabalho, felizes se de felicidade for o nosso quinhão, resignados e corajosos se nos couber neste dia uma parcela de sofrimento. E aí eu vou acrescentar um pouquinho para que a gente possa terminar essa nossa palestra de hoje. Mas sempre certos, não é? De que os olhos por trás de tudo são os olhos de Deus, né? E que Ele sempre faz tudo pelo bem. Nos liguemos a Ele, né? Através de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se a gente conseguir seguir as pegadas de Jesus, nós vamos ter amor, vamos ter fraternidade, caridade, só sentimentos bons dentro do nosso coração, né? Então estejamos com Deus, estejamos com Jesus e procuremos estar muito conscientes para trazer esse Deus que está dentro de nós, essa luz que está dentro de nós, para as nossas vidas no dia a dia. E sermos resignados quando necessário, mas tendo confiança de que tudo é sempre para o bem e de que então a gente está caminhando para um caminho de felicidade, tá? Agradeço muito pela oportunidade, agradeço muito por podermos estar aqui juntos, né? Tenho certeza de que juntos, apesar da distância física. E que passem uma boa semana e estejam iluminados pelo nosso Pai. Até uma próxima oportunidade.